Mais uma transação tributária agora no comecinho de 2023 e não é o litígio zero. Essa daqui trata exclusivamente de débitos da Procuradoria e pode ser bastante interessante, viu? Vem comigo para conhecer mais detalhes sobre esse novo programa. Olá, contribuinte, contador, advogado. Meu nome é Adalberto Vicentini, sócio do escritório Leite Melo e Camargo e novamente estamos falando de transação tributária. Saiu agora em janeiro uma transação prevista no edital PGEDAL número 2, 17 de janeiro de 2023, que traz essa nova modalidade, exclusiva para débitos da Procuradoria. Vamos conhecer melhor esse programa? Mas já sabem, antes de mais nada, curtam, compartilhem, ativem o sininho, assim vocês recebem rapidamente quando temos vídeos novos e vocês sabem que tempo é fundamental. Então vamos lá, não é litígio zero. Vídeo do litígio zero, já assistiram? Dá uma conferida aqui no link que estamos disponibilizando aqui no vídeo, mas o litígio zero, como o nome diz, o objetivo dele é acabar com conflitos, litígios. O foco principal, débitos que estão na Receita em processos administrativos que ainda não tiveram decisão final, tanto em primeira como segunda instância no âmbito administrativo. O litígio zero também traz a possibilidade de pagamentos de débitos da Procuradoria, mas valores até 60 salários mínimos. E essa transação não tem um nome bonitinho como litígio zero, mas é uma transação por adesão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, pré-requisito, débito estar inscrito em dívida ativa. Mais uma vez, não é litígio zero. Litígio zero também recepciona um tipo de inscrição, mas essa daqui é muito mais abrangente. Para vocês terem uma ideia, nessa daqui nós temos 3 modalidades praticamente de transação, 2 que são mais interessantes, sendo que uma delas é de até 60 salários mínimos, mas com condições e descontos diferentes do litígio zero, e a outra, que é a padrão, para débitos de até 50 milhões. Então vamos começar, vamos mexer aqui nessa transação e entender os números. Primeiro ponto importante, prazo de adesão. Começa agora, dia 13 de fevereiro, e vai até o dia 31 de maio. A adesão é feita integralmente pelo Regularize, já que estamos falando de débitos da Procuradoria, e já temos aqui um pequeno porém. Necessário colocar todas as inscrições elegíveis, ou seja, todas as inscrições que não estão garantidas, parceladas ou suspensas. E se eu tenho um parcelamento ativo, eu já tenho um débito que se encontra suspenso, eu tenho que desistir para puxar para esse programa de transação? Não precisa desistir, mas você pode desistir do seu programa de parcelamento e puxar para a transação. Vale a pena? Depende qual que é o seu programa. Se o seu programa é um parcelamento convencional, muitas vezes sim, vale a pena você migrar para esse programa de transação. Eu disse que tem mais de uma modalidade, você precisa inserir todas as inscrições na transação, mas elas podem participar de modalidades diferentes. Esse é um ponto bastante interessante e valida o estudo, né? Colocar tudo na ponta do lápis para verificar como que fica a melhor forma de pagamento. Obrigações. Prestem atenção nas obrigações, porque muita gente depois perde o programa de parcelamento e não entende o porquê. Uma das obrigações, manter a regularidade do FGTS, e outra obrigação muito importante, nós estamos falando aqui que precisa colocar todas as inscrições, correto? E se surgiu uma nova inscrição enquanto estou no programa? Eu tenho que regularizar essas inscrições novas em até 90 dias. Se eu tiver um parcelamento em andamento e não migrei para essa transação, vamos imaginar que eu perdi esse parcelamento e aquela inscrição voltou a ficar exigível. Eu tenho 90 dias para regularizar, senão eu perco a minha transação. Aquela inadimplência suja a minha transação e eu perco as condições que o programa me disponibilizou. Vamos para as modalidades? Primeira modalidade, por adesão na cobrança em dívida ativa. É a modalidade padrão, tá? Quais são as regras dessa modalidade? Entrada de 6% do débito sem qualquer tipo de desconto, parcelado em 6 parcelas. Então, 1% por mês.
Saldo, aí nós temos os descontos. É um desconto convencional que temos acompanhado da transação, que pode chegar em até 100% de multa, juros e encargos. Aí vai depender do limite desses descontos de acordo com o número de parcelas. Então vamos lá, o montante total que eu posso atingir de desconto, se eu for parcelar em até 30 vezes, meu desconto pode chegar em até 65% do débito atualizado. Poxa, como assim? Vamos imaginar que eu tenho débito de 100 mil. Com desconto de 100% em multa, juros e encargos, essa dívida cairia para 20 mil, ou seja, 80% de desconto. Pode? Não, não pode. Nós temos um limite de 65% quando estamos parcelando em até 30 vezes. Se o parcelamento for até 54 vezes, limite de 50%. Se o parcelamento for até 78 vezes, 35%. E se for até 114 vezes, 20%. Esse número de parcelas é após o pagamento da entrada. Então, essa daqui, 20% de desconto para pagar em 114, 6 parcelas de entrada mais 114 de parcelamento. Perfeito, legal. Esse desconto vai para todo mundo? Não. Regra geral da transação tributária. Somente para as empresas que encontram no ranking de recuperabilidade C e D. Débitos que são considerados de difícil recuperação ou irrecuperáveis. E se eu estou no ranking A, eu estou no ranking B, eu tenho descontos? Não tem descontos. Você pode ter uma condição diferenciada de parcelamento, de pagamento, onde você pagaria essa entrada de 6% em até 6 vezes e o saldo em até 54 vezes. Mas isso é bom para quem? Isso é bom para aquelas pessoas que têm débitos na procuradoria e precisam fazer aquele reparcelamento que exige 10% de primeira parcela, 20% de primeira parcela. É uma oportunidade bem interessante de começar pagando uma parcela menor do que se fosse dividir em 60 vezes, por exemplo. Também mais uma oportunidade. Também temos uma limitação da parte dos débitos previdenciários. Então, se estivermos falando de débitos previdenciários, entrada de 6% mais 54 parcelas, independente se tem desconto ou não. Condições diferenciadas para pessoa física, ME e EPP. Entrada de 6% será dividida em até 12 parcelas. Olha a diferença, 12 parcelinhas de 0,5% por mês. E o saldo com desconto de 100% de multa, juros e encargos, e os limites aumentam um pouquinho. 70% para pagamento das parcelas 12 mais 24, 55% para pagamento das 12 mais 48, 40% para pagamento das 12 mais 72 e 25% para pagamento das 12 mais 133 parcelas. Mesma regra se não houver desconto. Eu entrei no ranking A ou B. Posso entrar no programa? Terei descontos? Não. Mas você pode pagar esses 6% em 12 vezes e o saldo parcela em até 48 vezes. Mesma coisa para débitos previdenciários. Tendo desconto ou não, 6% em 12 vezes e o saldo em até 48 parcelas. Falamos de ranking, que somente ranking C ou D entram nesse programa com descontos. Tem uma categoria muito específica que é para débitos irrecuperáveis, ou seja, o crédito D. Nesse caso, independente se é ME ou EPP, ele já terá aquela entrada diferenciada de 6% em 12 vezes e o desconto já é travado. 100% de multa, juros e encargos, desconto de 65% para pagar em 108 parcelas. 12 mais 108, totalizando 120 parcelas. E se eu for pessoa física e meu EPP? Melhor ainda, desconto de 100%, multa, juros e encargos, e o desconto respeita o limite de 70% após o pagamento da entrada, em até 133 parcelas. São 145 parcelas ao todo. Mas, limite de débito previdenciário, 60 vezes. Sempre que falarmos em débito previdenciário, não temos parcelamento superior a 60 vezes.
Levem isso como regra para todos os parcelamentos, ok? Temos agora a segunda modalidade, transação de pequeno valor. Inscrições com valor atualizado de até 60 salários mínimos. Atualmente, com salário mínimo de R$ 1.302, estamos falando de R$ 78.120. Essas inscrições devem estar na dívida ativa, na procuradoria, há pelo menos um ano. Tem que ter um ano e um dia, ok? E aí você pode entrar nessa modalidade. Aqui somente entram pessoas física, ME e EPP. E esse é o ponto mais interessante dessa modalidade. Não temos que verificar capacidade de pagamento para concessão de descontos. Então o desconto é para todo mundo. É o mais próximo que nós chegamos de um refis, é um refizinho. Então como funciona essa modalidade? Entrada, 5% em até 5 parcelas. E o saldo, o desconto, ele será escalonado. Quanto menor o número de parcelas, maior o desconto. Então vamos começar lá do melhorzão? Vou pagar essas entradas 5% em 5 vezes. Se eu pagar o saldo em 7 parcelas, 50% de desconto sobre esse saldo. Se eu pagar em 12 parcelas, 45% de desconto. Se eu pagar em 30 parcelas, 40% de descontos. E se eu pagar em 55 parcelas, 30% de desconto. E por fim, nós chegamos a uma última modalidade. Ela não se mostra tão interessante. Ela seria aplicada para casos muito específicos, que é a transação para inscrições garantidas com seguro garantia ou carta fiança. Essa modalidade não tem desconto, mas seria uma oportunidade da empresa ou da pessoa eliminar aquela pendência que está travada com essa garantia. Nesse caso, seria necessário pagar uma entrada de 50% se eu for pagar o saldo em 12 vezes, uma entrada de 40% para pagar o saldo em 8 vezes ou uma entrada de 13% para pagar o saldo em 6 vezes. Regras gerais, prestação, parcela mínima, R$ 100 de parcela mínima bem mínima mesmo, e no caso de MEI, R$ 25 de parcela. Causa de rescisão e cancelamento, aquela regra que passou rasteira em muita gente. Tem que pagar uma entrada. Não deixe vencer o prazo de entrada com qualquer valor em aberto. Se passar o prazo final de entrada com qualquer valor em aberto, a sua transação fica cancelada. Agora, se vocês cumpriram a entrada corretamente e entrou na modalidade de parcelamento da transação, ela somente será rompida com 3 parcelas em atraso, consecutivas ou alternadas. E aí, contribuinte, gostou dessa modalidade de transação? Eu falei no primeiro vídeo, provavelmente nos veremos muito por aqui. Então vamos aguardar, teremos novidades. Se você já gostou, se você se interessou, faz sentido essa modalidade de transação, aproveite a oportunidade, porque olha, as condições estão boas para alguns, as condições estão muito boas. Tem alguma dúvida? Gostaria que a gente fizesse um comparativo? Hein? Deixa aqui no seu comentário o que você gostaria de um esclarecimento diferenciado. Tá com alguma dúvida específica? Pode comentar. E não esquece, curta, compartilhe, encaminhe esse vídeo para o seu contador, para o seu sócio, para aquele seu colega que está preocupado, que está com uma dívida ali na procuradoria e não sabe como pode regularizar. É uma excelente oportunidade que deve ser analisada com carinho. Então, pessoal, muito obrigado novamente e até a próxima. Tchau, tchau!